Olá, eu sou o professor Giovanni e nós vamos conversar sobre operações com frações. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre multiplicação e divisão de frações. Então, começamos a conversar sobre a multiplicação de frações. Todas as vezes em que você precisar fazer uma multiplicação das frações, é muito fácil. Por exemplo, se nós temos a fração 2/5 para ser multiplicada com a fração 3/7. Nesse caso, você simplesmente multiplica os numeradores, 2 vezes 3, 6, e multiplica os denominadores, 5 vezes 7, 35. E é só isso que se faz na operação de multiplicação de duas frações, né? Outro exemplo, se você tem a fração 1/3 para ser multiplicada pela fração 2/5. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 5, 15. Multiplicam-se os numeradores, multiplicam-se os denominadores e você já tem o resultado. Mais um exemplo. 3/5 multiplicados por 2/9. Nesse caso, nós teremos 3 vezes 2, 6, 5 vezes 9, e aí nós chegamos em 45. Nessa situação, nós temos uma fração que pode ser reduzida, pode ser simplificada. Por quê? Porque nós temos numerador e denominador que podem ser divididos por um mesmo número. Nesse caso, eu posso simplificar essa fração dividindo todo mundo aqui por 3. 6 dividido por 3, nós teremos 2. 45 dividido por 3, nós teremos 15. Quer dizer que a fração, a multiplicação das frações 3/5 vezes 2/9 é correspondente a 2/15. Essa foi a operação da multiplicação das frações. Vamos ver agora como que faz a operação da divisão de frações. E percebam que vai ser também muito fácil de resolver. Primeiro exemplo que nós vamos fazer aqui, ó, imagina se nós tivermos 2/5 e precisar fazer essa divisão por 1/3. Então, grave essa regra. Para dividir frações, considere sempre a multiplicação da primeira pelo inverso da segunda. O que isso quer dizer? A primeira fração nós vamos deixá-la do jeito que está aqui, ó, 2/5. O que era divisão, nós vamos transformar em uma multiplicação, que pode ser representado com um x ou pode ser representado com um pontinho. E vamos inverter a segunda fração, que é o denominador, que seria o nosso divisor, né? Então, onde estava 1/3 vai virar 3/1, ou seja, 3 inteiros. Depois que nós transformamos isso em uma multiplicação, fica fácil. Aí é só multiplicar numerador com numerador, 2 vezes 3, 6, 5 vezes 1, 5. Quer dizer que 2/5 dividido por 1/3 é a mesma coisa que 6/5. Vou fazer um outro exemplo, e dessa vez eu vou escrever de um outro jeito aqui, para te mostrar que é a mesma coisa. 5/8 dividido por 2/7. Observa, aqui nós temos uma fração de fração. Uma fração de frações, ela corresponde a uma divisão. Isso aqui é a mesma coisa que dizer que 5/8 está sendo dividido por 2/7. E como que faz isso? Ora, nós já estudamos isso aqui em cima, né? Então você vai conservar a primeira fração, que é 5/8, vezes o inverso da segunda, 7/2. Quem é numerador vira denominador, quem é denominador vira numerador. Inverte os dois valores. E agora? Agora é só fazer a multiplicação. 5 vezes 7, 35, dividido por 8 vezes 2, 16. Não dá para reduzir essa fração, então esse é o resultado. Mais uma, se nós tivermos que fazer a divisão de 1/3 dividido por 1/2, que também pode ser escrito desse jeito aqui, ó, 1/3 dividido por 1/2. É a primeira
vezes o inverso da segunda, ou da de baixo aqui. Então, 1/3 dividido pela metade é o quê? 1 vezes 2, 2. 3 vezes 1, 3. 1/3 dividido por 1/2 vai ser o quê? 2/3. E aí nós terminamos mais esse tópico das operações de multiplicação e divisão das frações. Fiquem bem, cuidem-se. Até a próxima aula.